virou um decreto presidencial que institui política de humanização policial. Vamos partir do genérico para o específico. Agora é política pública. E apresentei na Câmara um projeto de lei que diz o que é sujeito de direitos humanos, que diz o que é retaguarda social, retaguarda jurídica, e com esse projeto de lei se cria uma rubrica orçamentária, um canal de execução de emenda direto, em que um HCPM da vida tem um programa de saúde mental, hospeda esse programa com termo de referência dentro do programa Pra Viver, o deputado estadual do Rio, um deputado federal do Rio, qualquer deputado federal pode se sensibilizar com o tema e falar: eu tenho verba para isso, eu vou num canil, lá no BAC. Eu vi a senhora lá enquanto eu estava lá, acho que a senhora tinha um projeto de sinotecnia lá. A Carla Zambelli, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, você sabia que a sinoterapia e a sinotecnia funcionavam há mais de 20 anos e não era reconhecida por lei? A deputada Carla Zambelli pautou o meu projeto e reconheceu, por força de lei, a sinoterapia e a sinotecnia, que era praticada, mas não tinha retaguarda jurídica, não tinha embasamento legal para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares oferecerem. Então, isso só é possível por quê? Porque a gente elegeu PM, deputado com RG, para levar o tema que a gente não tem mais tempo para esperar. E aí, apresentei um projeto de lei, eu e Carla Zambelli, e aí é um grande observatório de boas práticas, em que as corporações de todos os estados vão poder hospedar, e a gente tira a necessidade de mandar recurso para a instituição, para o governo ou para a Secretaria de Estado, que pode ser usado para outro fim, a gente alcança direto o projeto. Eu tenho uma parceria com o Instituto Incluir, há mais de 20 anos, cuidando de crianças com deficiência, e que hoje vai para dentro do CRSP, né? Agora é diretoria, né? Na minha época era centro. Sim, diretoria. Por um ano, com a emenda parlamentar minha, já na conta da PM, por um ano, vai cuidar de 120 núcleos de policiais militares que tenham crianças com deficiência no seu núcleo familiar. Até 3 pessoas por família atendida. Com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Ou seja, enquanto a criança com deficiência está na natação, a mãe está no nutricionista, o irmão mais novo está no educador físico. Isso tudo é o quê? Para viver. São projetos que poderão ser hospedados num programa federal, em que o recurso, num deputado federal, de um ministério, vai poder chegar diretamente e fazer a diferença de quem não tem mais tempo para esperar. Isso é o Pra Viver. É simplesmente um canal direto, em que a gente vai falar: tropa está doente, precisa de cuidado. A tropa precisa de dignidade. A tropa precisa de retaguarda jurídica. A tropa precisa... Só que quem vai falar é quem viveu. Porque senão vai continuar falando de segurança pública quem acha que bandido é vítima da sociedade e que crime é meio de inclusão social. Esse é o risco. Major, a gente falou algumas algumas dificuldades inerentes aqui à função de deputado federal. Minha pergunta que eu queria fazer para a senhora agora é que muito se fala de ativismo judicial no meio ali das casas, né, legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu vi um post da senhora há tempos atrás, eu dei uma examinada na senhora ali para saber o que perguntar, de uma crítica que foi feita ao ministro Barroso, tendo em vista a suspensão por parte dele do piso da enfermagem, dos profissionais de enfermagem. E eu queria saber da senhora uma opinião, obviamente não parlamentar, mas uma opinião pessoal do que isso acarreta no que diz respeito ao atraso, né, das votações, do maior tempo necessário para que o projeto possa, de fato, tramitar, homologar a lei ali, desde do projeto de lei até a homologação da lei, sancionada, obviamente, pelo presidente. E se realmente a senhora percebe isso lá de dentro, porque é o que a senhora falou, né? Quando a gente coloca um representante da PM com RG, ou seja, PRF, ou Policial Federal, não importa, a gente quer que essas informações cheguem mais claramente na gente. Porque, de fato, isso é uma caixa de Pandora. A gente não sabe. Tem um distanciamento, por mais que tenha TV legislativa agora, TV Senado,
é diferente quando a gente está com o microfone, com uma câmera na mão, do que o que a senhora nota nos corredores, nos bastidores ali da Câmara. Então, eu queria saber se isso é perceptível na senhora e nos outros deputados da casa ali. O ativismo judicial brasileiro, que fique bem claro, é a ditadura do poder dos partidos de esquerda, que são minoria, que não aceitam a derrota nas votações importantes na casa, não aceitam a decisão da maioria do povo brasileiro, que elegeu um governo conservador, armamentista e todas as pautas, e que interfere diretamente no legislativo, no executivo e presta um desserviço à sociedade. A gente tem um Supremo que deveria ser supremo de um poder, se arvorando a ser um supremo cidadão do mundo. A gente tem hoje ministros que não receberam sequer um voto popular e que não representam o poder judiciário. Porque a grande maioria de magistrados e magistradas são homens honestos, de bem, que se prepararam para alistar. Então, a gente tem hoje um Supremo que o piso nacional dos enfermeiros, piso salarial dos enfermeiros, que eu votei a favor, porque acho que é uma categoria que mete a cara, assim como os policiais militares, que meteu a cara durante a pandemia. Defasado também. Defasado. Né? E ali tem auxiliares de enfermagem, parteiras, ou seja, uma categoria extremamente importante. Os caras, um Supremo Tribunal, se valer de puxadinho de partido de esquerda e de entidade de classe para interferir na vida do brasileiro, é covardia. Vou dar outros exemplos. A DPF 635. Ia tocar nesse assunto com a senhora também, mas já pode Outra falar. coisa, empoderamento dos prefeitos e governadores na época do lockdown, tirando as forças do governo federal. Outro exemplo, STJ botando vagabundo na rua, bandido preso com moto roubada, droga na mochila, traficante. Enfraquecendo o poder de polícia, enfraquecendo fundada suspeita. Então, infelizmente, o ativismo judicial brasileiro presta um desserviço ao legislativo, ao executivo e causa sérios danos à população. A DPF 635. Eu poderia vir aqui explicar como é a DPF, mas eu acho que muita gente já fez isso. Em tese, o cenário é o seguinte, e um dos meus assessores, esse dia a gente estava conversando, é isso que acontece. Para a galera que escuta a gente, que precisa de uma informação mais clara, exatamente esse cenário. Quando a polícia é impedida, nosso presidente usou um termo que eu acho muito certo, por um surdo de toga. Quando a polícia é impedida de levar a cidadania para dentro de uma comunidade, jovens e crianças olham o traficante, né, que a polícia não está indo lá. Ele está todo dia com uma arma, com um celular da moda, com uma moto, ainda que roubada, mas um motão ali e sendo referência para as garotinhas, aqueles jovens e crianças que estão ali, eles vão olhar e falar assim, isso aqui dali dá certo, eu quero ser aquilo ali, porque a PM não pode entrar ali por conta de decisões de Supremos Tribunais, a PM não pode levar ali cidadania, a PM não pode entrar ali com uma operação policial e impedir um baile funk para garantir que um garçom que acorda às 4 da manhã, um padeiro que tem que acordar às 3 para fazer pão numa padaria, não tem um baile funk na porta da sua casa. A PM não pode ali impedir um baile funk para impedir que um traficante armado veja uma menina de 13 anos e queira praticar estupro de vulnerável. A gente não pode, a PM não está impedida por esses órgãos de levar cidadania, de levar um comprovante de residência. Porque se o carteiro não vai lá entregar uma carta, o cara não tem um comprovante de residência para comprar uma geladeira nas Casas Bahia. Tá entendendo? Então, aquela criança e aquele jovem que está ali vendo que o traficante está aumentando o seu território, aumentando o seu poderio bélico, está sendo cara da comunidade e a polícia não vai ali prender, a sensação de impunidade aumenta, aquela criança, aquele jovem vai querer ser o quê? Vai querer ser traficante, vai querer ir para o crime. Só que o tráfico tem um número limitado de pessoas. E aí, outra alternativa do tráfico é o roubo. Aquela criança, aquele jovem vai para a rua roubar. Quando ele vai para a rua roubar, ele vai roubar o ônibus com o trabalhador, que tem um celular, que tem R$20 para passar a semana. Ele vai no sinal meter um fuzil na cara de um pai de família. Ele vai fazer com que aquela criança, ou um jovem, tenha acesso ao crack, se vicie, e vá para um ponto de ônibus de matar uma pessoa com uma faca de cozinha. E olha o que a gente causa
a nível de caos social.